Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões do concurso com sabedoria. Nesse vídeo, eu vou resolver a prova de matemática aplicada pela Banca Vunesp no município de Tatuí para o cargo de Agente Legislativo de Gestão Técnica e Tecnologia da Informação. É um concurso de nível médio, com o edital padrão da Vunesp, porém, a prova aqui está um pouquinho mais difícil do que o normal para a Vunesp. Então, eu vou dizer que se você está começando seus estudos e está com dificuldade aqui e achou difícil, não se desespere. Não significa que você não saiba nada. Apenas resolva outras provas, se acostumar com o conteúdo, relembrar as técnicas, depois você volta aqui e você vai ver que vai dar tudo certo. Agora, se você já está estudando e quer saber como é que você está em relação à matemática, essa é a prova ideal. Como a prova tem 10 questões e está no nível de dificuldade um pouquinho maior, eu vou dividir em vários vídeos. Então, você já sabe, se é o primeiro, querendo as demais questões, aí vai estar no canal também. Então, vamos à primeira questão. Uma loja comprou um lote de lâmpadas, das quais 1/8 apresentou defeito e, portanto, não foi comercializada. As demais lâmpadas foram todas comercializadas, de modo que 5/7 delas foram vendidas a R$ 23,00 a unidade. E as últimas 100 lâmpadas foram colocadas na promoção, sendo todas vendidas por R$ 18,00 cada um. Qual foi o valor obtido com a venda das lâmpadas desse lote? Bom, se eu souber quantas são as lâmpadas, eu sei calcular o valor das vendas, né? Então, a primeira informação que eu tenho é que 1/8 apresentou defeito e não foi comercializado. Quando eu penso nas lâmpadas e falo em 1/8, é porque eu peguei aquela caixa de lâmpadas e dividi em 8 partes iguais. 1/8 delas estava com defeito e não foi comercializada. Isso significa que as que foram comercializadas equivalem, né, a 7/8. Então, eu tenho 1/8 que teve defeito e 7/8 foram vendidas. E aqui fala assim, as demais foram todas comercializadas, de modo que 5/7 foram vendidas a 23. 5/7, mas não era 7/8? Sim, é que é assim, ó. Daqueles 7/8, vai ter uma nova divisão aqui, e a gente sabe que 5/7 foram vendidas a 23. Então, é 5/7 daquela quantidade, 5/7 de 7/8, ok? Então, vamos lá. Eu tenho, então, que 5/7 de 7/8 foram vendidos a R$ 23,00 cada. Então, eu tenho que 5/7 de 7/8 foram vendidos a R$ 23,00 a unidade. Então, 5/7 de 7/8. E o que eu vou fazer? Eu posso multiplicar e simplificar, como eu também posso simplificar antes. Eu acho mais fácil simplificar antes. É só dividir o 7 por 7, que dá 1. E eu divido 7 por 7, também dá 1. E vai ficar 5 vezes 1, 5, e 1 vezes 8, 8. Então, 5/8 das lâmpadas foram vendidas a R$ 23,00. Então, eu vendi 5/8 das lâmpadas por 23. Eu sei que tinha 1/8 com defeito. E o restante são 100 lâmpadas. Então, eu tenho 1/8 da caixa com defeito, mais as 5/8 daqui, os 5/8 daqui que eu vendi. Isso totaliza 6/8. Mas tem um restante das lâmpadas que equivale a 100 lâmpadas. Então, quanto falta para o inteiro, né? 6/8 eu divido em 8 partes, pego 6.
Faltam 2/8 para completar. Então, 2/8 dessa quantidade de lâmpadas equivale ao restante, que são 100 lâmpadas. Mas se 2/8 é 100 lâmpadas, 1/8 equivale a quanto? Só dividir por 2. E a quantidade total de lâmpadas, 8/8. Então, a quantidade total de lâmpadas, 400 lâmpadas. Então, eu vendi a 23, 5/8 de 400, né? E como eu calculo isso? Vou fazer aqui do lado, ó. 5/8 de 400. Você pode multiplicar o 5 por 400 e dividir o resultado por 8. Se preferir, você divide primeiro 400 por 8 e multiplica o resultado por 5. Então, 250 lâmpadas foram vendidas a R$ 23. Então, eu faço 23 vezes 250, que dá R$ 5.750. Mas tem 100 lâmpadas que também foram vendidas. 100 lâmpadas foram vendidas a R$ 18. Então, R$ 18. 100 vezes, né? Porque é 18 de uma, 18 da outra, 18 da outra. Eu vou ter R$ 1.800. E a pergunta é: qual o valor total obtido na venda? É 5.750 mais 1.800. E isso dá 7.550. Portanto, letra A. Vamos para a próxima questão. Em um depósito, há 210 peças do tipo A e 126 peças do tipo B. Todas essas peças serão colocadas em caixas, cada caixa com o mesmo número de peças, sendo esse o número o maior possível. Nessas condições, e sabendo que cada caixa só pode conter peças de um mesmo tipo, é correto afirmar que o número total de caixas necessárias é... Vou pegar só 210 para pensar. Eu tenho 210 peças aqui e quero colocar em caixas. O 210 é um número par. Sei que eu posso colocar duas peças em cada caixa. E vou precisar de muito mais caixas, né? Mas 2 peças por cada caixa é uma possibilidade. Se eu tiver 126, também dá para dividir por 2, né? Dá para fazer 2 peças em cada caixa também. Agora, se eu quiser aumentar a quantidade de peças, porque aqui diz que é o maior número. Então, se eu quiser aumentar, eu posso colocar 3 peças em cada caixa? Posso, porque 210 dá para dividir por 3. Então, em vez de 2, posso colocar aqui 3. E vou precisar de muitas caixas ainda. Mas 210, e o enunciado ainda fala maior quantidade, né? Eu posso colocar 7. Então, eu poderia também ter essa possibilidade aqui. O problema, e eu posso descobrir uma quantidade maior, tá? Vou fazendo assim até descobrir. O problema é que o 126 não dá para dividir por 7. Então, se eu tenho 126 peças aqui e vou colocar nas caixas, se eu colocar 7, vai chegar uma caixa aqui que não vai ficar com 7. Que não pode. Então, não é a quantidade 7. A questão é, qual é a maior quantidade que eu posso colocar, tá? Preciso descobrir essa quantidade. Você reparou que eu estou dividindo a quantidade de peças em caixas. 210, eu posso colocar uma peça por caixa, 2 peças por caixa, 3 peças por caixa, 7, 10. Você reparou que é divisão, né? E assim por diante.
Então, eu posso colocar essa quantidade de peças em cada caixa. Mas quando eu falo no 126, posso colocar uma, posso colocar duas, posso colocar 3, posso colocar 6 e outras quantidades. Eu deveria fazer isso até encontrar o 210, até encontrar o 126. Que seria uma caixa com 126 ou uma caixa com 210 peças. Mas isso dá trabalho, isso demanda tempo, na prova nem sempre a gente tem essa possibilidade. Então, nós vamos encontrar esse número, essa quantidade de caixas de uma maneira diferente. Nós vamos encontrar o MDC, que é o máximo divisor comum, ou seja, o maior divisor entre o 210 e o 126. E como que eu faço para encontrar esse maior número? Nós vamos dividir por números primos, decomposição em números primos. Nós vamos usar especialmente o 2, o 3, o 5, o 7 e dificilmente vai passar disso, tá? Então, é o 2, 3, 5. Vamos lá, vou começar pelo 2. O 210 dá para dividir por 2, que dá 105. E o 126 também dá para dividir por 2, que dá 63. Então, eu vou marcar que eu dividi os dois números. Agora, eles são ímpares, então não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. 105 por 3 dá 35 e o 63 por 3 dá 21. Também dividi os dois. Agora, o 21 dá por 3, só o 21 dá por 3, que vai dar 7. O 35 vai dar por 5, que vai dar 7. E agora dá por 7, eu também divido os dois. Vai dar 1 e vai dar 1. O número que eu procuro é o produto desses números que eu circulei. Então, 42. Então, eu vou usar 42 peças em cada caixa. Então, 42 peças em cada caixa. Então, agora a pergunta é, qual o número total de caixas? Se eu tenho 210 peças e vou colocar 42 em cada caixa, eu vou usar 5 caixas. E se eu tenho 126 e vou colocar 42 para cada caixa, eu vou usar 3 caixas. Então, o número total de caixas, 8. Então, nesse vídeo é isso. Espero ter te ajudado. Mas tenho um pedido. Não esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Se você quer material estruturado, dá uma olhadinha na descrição do canal, que tem curso, livro e muito mais. Bons estudos!